Prazer de estarmos juntos nessa oportunidade para buscar ao Senhor. A palavra declara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esta é a oportunidade que nós temos de buscar a Ele. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, Ele abre a porta. Nessa oportunidade nós temos de buscar a Ele, de exaltar o nome dEle, de declarar a santidade dEle. Convide seus amigos, a sua família, e vamos buscar ao Senhor juntos nessa oportunidade, querido.
Aleluia. Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu monitor, no seu smartphone. E você tem a oportunidade de continuar adorando a Ele com os seus bens nesse momento, querido. Aleluia. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus já Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a
Nessa noite nós vamos meditar sobre o seguinte tema: nos momentos de crise, de aperto, de que lado você está? E vamos ler o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então Jesus lhe respondeu com uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, que quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, praticamente moribundo, e quando o viu, teve piedade, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Nos momentos de crise, nos momentos de aperto, de que lado você está? Esse texto é tão conhecido, mas vamos tentar tirar algumas particularidades. Ele é insondável, é palavra de Deus viva, é parábola, ou seja, é algo que nos espelha, que fala da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa existência. Mas vamos tentar pensar alguns poucos detalhes. Aquele homem chega a Jesus, ele era um perito da lei, ele conhecia a lei, e faz uma pergunta sobre a lei, sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade, mas com o objetivo de tentar Jesus, de criar um embaraço. Complicado, né? Porque tem gente que se vale de um tudo, né? Do nome de Deus, da fé, da espiritualidade, da palavra de Deus, para fazer disso uma cilada, né? Como aquele homem. Tem pessoas que usam a sua própria casa, usam as suas amizades, as suas influências, se aproximam com o objetivo de criar um embaraço, fazer uma cilada. E aí ele pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? É interessante porque Jesus ele sempre alarga o entendimento. Talvez aquele homem estivesse pensando na ressurreição, na vida após a morte, na vida nos céus. Mas aí Jesus olha para ele e entende de outra forma. Vê ali um homem em crise, perdido de si mesmo, perdido nessa fé estranha e doentia e nessa religiosidade que mais
é um peso do que um caminho propositivo de vida e paz. Porque Jesus viu naquela pergunta algo mais profundo, né? Ou faz daquela pergunta algo mais profundo. A vida eterna não é alguma coisa só do porvir, ela tem uma implicação, uma afetação no aqui e no agora. Então perguntar como eu faço para herdar a vida eterna, para Jesus é perguntar como eu faço a vida valer a pena, como eu faço a vida ter um significado, que ela não só seja impactante, seja bonita, seja contagiante, que ela seja um canal da graça e da bênção de Deus aqui e agora, mas que essa vida ela se estenda até a eternidade, até o porvir. Então Jesus não faz daquela pergunta daquele homem uma cilada teológica, ele faz daquela pergunta uma pergunta da existência, uma pergunta da vida, algo que o interpela, que o provoca e que o obriga a olhar para si mesmo. Jesus então habilmente diz: o que diz a lei? Como você a lê? E aí o homem enche o pulmão, né? Como geralmente nós fazemos, né? Quando alguém aperta o nosso calo, esse nosso abominável jeito Lúcifer de ser, e aí declara a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus então diz: é isso aí. Se você fizer isso, sua vida será cheia de significado, expressiva e se estenderá por toda a eternidade. O homem então sente que a cilada se voltou contra ele, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. E aí, tentando se justificar, porque quem vive fugindo de si mesmo não sabe se colocar de outra forma na vida, ele então vem com uma outra pergunta, como quem bota a bola na marca do pênalti e pede para Jesus fazer o gol. E então ele diz: quem é o meu próximo? E Jesus lhe propõe uma parábola. É interessante, Jesus se nega a discutir essa questão como uma questão em tese, uma questão teológica. Ele traz a parábola porque a parábola ela fala da gente, fala da nossa realidade. Naquela época fala dos usos e dos costumes da vida das pessoas e ela serve como um espelhamento da gente. É incrível a capacidade de Jesus de usar as parábolas para que a pessoa possa se colocar dentro da questão e como ele faz uma conclusão tão simples, objetiva, divina. E por isso estarrecedora e sempre nos colocando diante da necessidade de uma decisão. E aí ele vem com a parábola e conta essa parábola, que é uma parábola de toda a humanidade, que todos nós conhecemos. Fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, né? Jerusalém ficava no alto da montanha, Jericó embaixo. Essa estrada era muito perigosa e aquele homem saía da cidade santa, né, para ir para a cidade dos homens, né, para Jericó. E a vida é assim mesmo, né? A vida vive colocando os nossos pés no chão, né, fincando no chão. É uma espécie de aterrissar das nuvens no chão. E aquele homem, então, é vítima de um assalto, né? Como na vida. Metaforicamente, quem não se vê assaltado, violentado, agredido, e quando não se vê a si mesmo, vê o seu semelhante passando por isso. São os preconceitos, as intolerâncias, as violências, as agressividades, a cobiça desenfreada, a competição, o abandono, o desamor, as injustiças, opressões, os atos de escravizar, tolir, impedir, matar. E aquele homem sofre então um assalto, é espancado,
é roubado e largado ali à beira do caminho, quase que morrendo. E aí então acontece uma coisa que fala intrinsecamente da gente. Não pense assim que você se identifica com sacerdote, ou se identifica com levita, ou se identifica com Jesus, ou se identifica com um samaritano, né, ou com um ladrão. Pense que isso é como uma roleta da vida, né? Todos nós temos dentro da gente um ladrão, um sacerdote, um levita, um samaritano, um moribundo, e até Jesus, através da presença do seu Santo Espírito em nós. Todos nós temos essas opções e é incrível como a gente, em dados momentos da vida, somos mais uma coisa, menos outra, e às vezes até somos um personagem, né, uma imagem, uma figura daquilo que a gente muitas vezes condena, critica, e na verdade não quer, nem para a gente mesmo, nem para os nossos amores, mas é ali que a gente às vezes falha, irremediavelmente. Pense assim, e vamos analisar então esses personagens. O primeiro é o ladrão. O ladrão tem a seguinte filosofia de vida, tão decantada em tantos sermões que eu resolvi me apropriar. O que é meu, e o que é teu é meu também. É uma posição de total agressividade, cobiça, uma posição de antipatia, sem sentimento, sem amor, né? Algo cru. Uma das coisas mais interessantes, por exemplo, desse filme que ganhou o Globo de Ouro e vai concorrer ao Oscar, né, O Agente Secreto, é que ele fala de uma realidade, né, de um momento da história do Brasil, e ele fala com uma certa crueza, né? Ele tem um discurso meio traumático, alguma coisa que não cabe muito um romantizar, mas aí você sente a dor na pele daqueles personagens no transcorrer daquela história. E aquele ladrão é esse cara, ou aqueles ladrões, eles se colocam como essa pessoa de total antipatia, sem patos, sem comoção, sem sentimento, que é capaz de chegar lá e tomar o que é do outro para si, de espancar ou de deixá-lo à morte, moribundo, largado. Muitas vezes agimos assim, né? Uma certa antipatia, uma certa crueza, uma certa realidade tão visceral, mas visceral de frieza, quando julgamos alguém, quando rechaçamos alguém, quando muitas vezes, para criticar, extrapolamos isso e somos até mesmo, de certa forma, maldosos, né? Ou quando nos deixamos capturar, né, pela inveja, pela cobiça, pela avareza, quando não respeitamos os limites do outro, quando entramos numa posição meio perversa de alguém que está sempre manipulando, usando e abusando. E aí você fala, não, não faço isso. Será? Será? Interessante, né? Porque nesse momento atual, né, do Brasil, onde muitas das máscaras caíram, né, a gente vê no discurso, nos posicionamentos das falas, né, um coração tomado de antipatia, né? Preferia que ele morresse. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos invadidos pela antipatia em algum momento da nossa vida. A gente esquece porque
a gente tem muita dificuldade de se olhar no espelho, olhar nos próprios olhos e reconhecer as próprias limitações. Mas tem essa posição da antipatia. Tem a posição dos levitas, né, dos sacerdotes, no caso da parábola do levita e do sacerdote, que passou, olhou, fingiu que não viu e seguiu em frente. Né? Teologicamente perfeitos, não poderiam tocar numa pessoa ensanguentada, abandonada no caminho, aquilo poderia contaminá-los. Né? Ou seja, tão preso às regras da religiosidade, tão blindado, que tem uma posição de apatia, onde, diferente do ladrão, que diz o que é meu, o que é teu também é meu, eu vou tomar, é a posição da apatia. O que é meu, o que é teu. Ou seja, você é um problema seu. Como diz um ditado, cada um por si, e que o diabo carregue o último. Não quero me misturar, não quero perder meu tempo, não quero perder meu dinheiro, não quero infringir uma regra, não quero me contaminar, não quero me sujar, não quero me misturar. E às vezes até com um certo discurso, né, de alguém que prefere ficar distante, é a posição da indiferença. Você sabe que o contrário do amor não é o ódio, né? O ódio é um amor ferido, machucado. O contrário do amor é a indiferença. É quando você olha para alguém e não vê, porque para você ele é invisível. Está dentre os incontáveis, carregando a marca da indiferença. O que é meu, o que é teu. E muitas vezes nós entramos nessa posição também, de apatia. Até porque, de fato, se a gente tentar salvar todos, a gente vai sucumbir. Né? A pior posição que alguém pode ter é querer amar mais do que Deus ama, né? Ou ser mais do que Deus, e aí socorrer a todos, atender a todos. Até existem certas figuras que conseguem isso. Né? Na minha visão, são pessoas que têm realmente uma visitação de Deus de uma forma muito especial, aquilo que a palavra diz como dom espiritual, o dom do Espírito Santo, da misericórdia, do acolhimento, do socorro. São pessoas de atos heróicos o tempo todo, que se repetem, mas na naturalidade da vida, na correria da vida, na correria atrás dos nossos desejos, dos objetivos, cara, a gente vive passando ao lado. E às vezes passamos ao lado, não é de alguém na rua, não, é de alguém, às vezes, que divide conosco as coisas mais sagradas nessa vida. O teto, a cama, a mesa. Porque essa coisa do patos, da comoção, cansa, né? E às vezes a gente não dá conta. E não percebe, mas a nossa posição está sendo de apatia. E por fim, né, tem a posição do samaritano. Né? Jesus gosta de trazer, né, o samaritano, trazer essa personagem, né, trazer esse imaginário, né? Justamente, né, o excluído, né? O incontável, né? O contaminado, né? A escória, segundo os judeus. E aí é justamente o samaritano que para, e aí ele tem uma posição de empatia. Não é como o ladrão, que está ali na antipatia, e que diz o que é meu e o que é teu é meu também. Não está na posição do sacerdote, do levita, que é uma posição de apatia, que diz o que é meu, o que é teu, cada um por si, que o diabo carregue o último. Mas ele funda, né, a posição da empatia, né, onde ele diz o que é meu é teu. E aí ele se importa, ele pega, ele cuida, ele se responsabiliza,
ele cuida das feridas, ele coloca sobre o animal, ele leva até uma hospedaria, ele paga, ele diz: eu vou voltar. Uma posição empática, é alguém que é atravessado por aquela dor do outro e se comove, é o patos, né? É o rasgar-se por dentro, é o deixar-se inundar com aquilo que quebranta o coração de Deus, deixar-se inundar com o coração gracioso de Deus e ter atitudes maravilhosas de amor. Esse aí está na empatia. Muitas vezes somos empáticos, né? Quem não coleciona alguns atos heróicos, né? O ato heróico da caridade, que não é dar do que sobra é inteligência, dar do que vai lhe fazer falta. O ato heróico da generosidade, que é quando você dá e aquilo dói, né? Porque você está abrindo mão de algo precioso para ajudar o outro. Muitas vezes, a grande maioria de nós, se não todos, temos gestos de empatia. Eu reconheço que na vida de muita gente, esses gestos são cada vez mais escassos, ou cada vez mais voltados para aquelas pessoas do círculo mais íntimo. Podemos até dizer que a gente vive numa sociedade de muita antipatia e apatia e pouca empatia. Empatia não é sentir o que o outro sente, isso é impossível. Empatia é você se deixar comover, é permitir que aquilo te afete e que te mova a um ato de generosidade genuíno. Como Jesus, né? O samaritano é Jesus. Ele nos viu, ele veio até nós, ele se misturou conosco, ele sentiu as nossas dores, viveu a nossa vida, chorou as nossas lágrimas, se deu por nós, deu a sua própria vida e prometeu estar conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. O Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que veio para ficar. Isso nos coloca diante dessa questão, né? Porque Jesus pergunta para aquele mestre da lei: quem é o próximo nessa parábola? Ele diz: o que teve misericórdia. Então vai lá e faz o mesmo. E quando eu trago isso para a nossa realidade de vida, eu tenho muita dificuldade mesmo de... Isso não é nem nobre, nem bonito, é apenas uma dificuldade minha. Eu tenho muita dificuldade com algumas verdades que às vezes a gente fala de um jeito tão fácil, como se quiséssemos fazer o outro rir. Isso é extremamente desafiador. E eu quero reconhecer que fatalmente vamos cair muitas vezes na antipatia, na apatia, mas a gente precisa realmente renovar o nosso interesse verdadeiro de sermos mais empáticos, mais solidários, mais fraternos, de realmente nos colocarmos como um canal da graça amorosa, generosa, misericordiosa do nosso Pai. Esse é o desafio de todos nós. Crescermos na empatia, termos aquele sentimento que houve em Cristo, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, que sendo em forma de Deus esvaziou-se, depois achado na forma de homem esvaziou-se, tornando-se um servo obediente até a morte, morte de cruz. Não só nos importando com aquilo que é nosso, mas também com o que é do outro. Aquilo que Paulo também fala aos Romanos: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram.
ter uma vida mais solidária, mais comunitária, mais empática. Então, nos momentos de crise, de aperto, de dificuldade da sua própria vida, da sua família, da sua comunidade, da sua cidade, nos eventos, nas situações, das inúmeras coisas que estão sempre nos visitando, como é que você se coloca? De forma antipática, apática ou empática? Como é que você age? Você faz um raciocínio lógico, você faz um raciocínio matemático, você faz uma conta? Ou então você é como? Você é alguém sem limites? Você é alguém que se joga, né? Como eu disse, querendo amar mais do que Deus? É isso. Você está sempre preocupado em se proteger, o que já é um certo ganho, né, na vida das cidades de hoje em dia, mas como é que você se coloca? E aí que eu vejo que a parábola ela nos interpela para que nesse tempo de proeminência do mercado, né, de competição, né, de crença na falácia exclusiva do mérito, né, dos poderosos, da força do braço, da força do dinheiro, dos interesses pessoais acima de tudo e de todos, né? Do uso e abuso do nome de Deus na política e em tudo quanto é lugar, do desrespeito às singularidades. Eu penso que essa parábola nos convoca a termos uma empatia, sairmos numa posição de cinismo, termos um olhar mais franco, mesmo que reconheçamos que talvez a gente não consiga, mesmo entendendo que na dinâmica prática da vida, por vezes você vai sentir empatia, mas não vai se mover. Sabe, olhando essa parábola como uma interpelação, como uma convocação para homens como a gente, homens e mulheres de dores, conscientes das suas fragilidades e limitações, mas que mesmo assim não vão deixar de crer que na força de Deus podem ser maiores do que são, fazer a sua vida valer a pena cada vez mais, valer a pena, uma riqueza de significado que se estenda por toda a eternidade. Esse é o nosso desafio, dentro de casa, na igreja, na comunidade, no grupo a qual estamos inseridos, na sociedade como um todo. O desafio da empatia. Que Deus nos ajude, que no transcorrer de 2026 a gente consiga temperar as nossas palavras com empatia, que a gente não perca a visão de quem nós somos, incoerentes, limitados, pueris, faltosos, mas que também não percamos a esperança, a credulidade de que podemos sim fazer muita coisa quando nos deixamos mover, nos deixamos movimentar pelo coração gracioso e misericordioso, cheio de compaixão do nosso Deus e Pai. Forte abraço, Deus te abençoe ricamente, feche os seus olhos e se estiver perto de alguém, então traga essa pessoa para o seu lado, dê um abraço e diga para ela que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família, com a sua semana, que há de ser abençoada e abençoadora, cheia de atos, de atitudes, de palavras ricas em empatia. Amém.